Hoje, no aniversário de Salgueiro, fui buscar um historiador para que contasse como era Salgueiro. E o historiador é Adalmi Lustosa. Peguei minha bicicleta monareta e desabei de cabeça abaixo, no sentido Vila Adalmi, para conversar com um dos maiores e melhores historiadores do nosso município. Você vai ficar sabendo as pessoas que se destacaram no nosso município, fizeram parte da história e fazem ainda o desenvolvimento da cidade, a cultura, o esporte, a segurança pública naquela época, religião, a música, os carnavais, os artistas que vieram a Salgueiro, como era o transporte naquele tempo, as lendas, a chegada do progresso, entre outras coisas a mais. Em busca dessas respostas que eu estou seguindo para a Vila Adalmi. Adalmi Lustosa Angelim vai dar uma aula para muitos que não conhecem a verdadeira história dos que fizeram e fazem parte ainda da história dessa cidade chamada Salgueiro. Acompanhe. Olá! Onde é a casa do homem? Eu estou perdido. Ele tá? Ele tá em casa? Ele tá em casa? Tá ali sentado. Oh, coisa boa. Meu amigo Adalmi. Bom dia. Dá licença. Opa, bom dia. Bonzinho. Tá aí. Na paz. Mas para quem não conhece Adalmi, ainda essa juventude e as pessoas que moram fora, é importante que a gente saiba, né? Adalmi Lustosa Angelim. De onde, Adalmi? Bom dia. Prazer mais ainda de lhe ver com saúde, bens a Deus, né? Para conversar comigo e me receber aqui nesse lugar tão bonito que é aqui a sua casa, junto com sua esposa e sua família. Muito obrigado. Dosval é a recíproca. Eu tive um prazer grande saber que você estava com a gente de novo, né? Bom, são e salvo. E toda a vida lhe prezei, desde o tempo da Asa Branca, tudo. E é um prazer imenso você estar aqui com a gente hoje, estar aqui em casa. É filho de quem? Eu sou filho de Rosvaldo Angelim da Silva, que na época que não tinha supermercado em Salgueiro, não tinha canto nenhum. Era mercearia, né? Mercearia, bodega. Meu pai tinha uma na Francisco de Sá, por sinal da maior mercearia de Salgueiro na época. E chamava Valmoco, que ele era surdo, né? E Maria Hilária Lustosa Angelim, filha de Parnamirim, por sinal, meu avô em Parnamirim foi o primeiro prefeito eleito, em 1947. Meu avô como seu Veremundo era coronel aqui, meu avô lá era major, a patente, né, que naquela época recebia, o político recebia. E minha mãe, Maria Hilária Lustosa Angelim, Lia Angelim, era o apelido em Salgueiro. Quantos irmãos? Um. Soldadinho. Soldadinho. E criamos uma, que ainda é parenta nossa, que foi Carme Lúcia de Jussier, que você conheceu, né? Está hoje em Tocantins. Certo. Adalmi, e a infância de Adalmi? Minha infância foi uma infância ali na rua na rua Zé Vitorino, que na época era Rua do Colégio, não sei se você sabia disso, era a Rua do Colégio, porque foi o primeiro colégio
que teve em Salgueiro foi lá. Era um colégio de freira, internava as meninas, filha de gente mais ou menos, era internado, que até do Aciano Angelim, a esposa dele lá no colégio para casar, né? Aí era lá, chamava a rua do colégio. Então foi a infância, ali quando... Brincava de que naquele tempo? Rapaz, carrinho. Eu era... De frande? Modesta parte, eu era o maior fabricante de carro de frande, de Salgueiro era eu. Hoje eu tenho um testemunho vivo que diz, doutor Ercílio, vereador, eu fazia o carro original. Eu nunca esqueço, quando saiu o AC10, eu fiz uma bulé igualzinha. Eu vendia a bulé para o menino terminar o resto, porque eu fazia original, soldado e tudo. Começou a trabalhar quando? Eu comecei a trabalhar, o primeiro emprego com carteira assinada foi com 18 anos, não, com 17 anos, com José Rodrigues, seu Zé Rodrigues, que ele tinha uma marcenaria muito grande. Aí depois botou a funerária. Botou a funerária. E com 18 anos veio a política de Cornelito, que era Margarida e Boca Preta. Os partidos aqui, não era Leão, não? Não, era Margarida e Boca Preta. Boca Preta, seu Aldísio, e Margarida, Cornelito. Por ser o Galeão Vermelho, aí botaram esse apelido. E eu, quando terminou a política, Dona Argentina, irmã de Finado Livino, de seu Odlonzinho, irmã de Toquinha, me prometeu um emprego. Então foi quando começou a construção do asfalto, de Arco Verde para Salgueiro, e do Barro Ceará para Ibó. Aí eu fui trabalhar na Astep. A Astep era uma consultoria que fiscalizava a EIT, a Queiroz Galvão, que era a maior aqui, a Fonseca. E eu fui trabalhar de desenhista. Eu sou desenhista topográfico na carteira, né? Aí eu entrei com 18 anos lá. Aí passei um ano e tanto. Quando foi em 2003, ela voltou para fazer Salgueiro a Picos. Aí eu voltei a trabalhar na Astep, agora em Parnamirim, o escritório era lá. Aí, Adalmir, o tempo foi passando. Gostaria de saber, Adalmir, a gente já vai falar sobre Salgueiro, sobre a cidade de Salgueiro, nosso município, mas enquanto isso vamos falar ainda sobre Adalmir Lustosa. Adalmir Lustosa chegou a se casar com que idade? Eu me casei com 20 anos, minha esposa com 15. Eu comecei a namorar com ela, ela tinha 13 anos e pouco. Ô Adalmir, e dessa união, quantos filhos? 3 filhas. Como é o nome delas? Jeane, a primeira, Giovana e Priscila. Hoje já todas casadas? Casada, uma ficou viúva há pouco tempo, né? A segunda... De Zé Meu, né? De Zé Meu. E a caçula tem o Rei Davi, que eu chamo ele Rei Davi, 10 anos, é a única que tem homem. E Jeane, a mais velha, tem 3 filhas, me deu 3 netinhas, que é Bruna, Renata e Lara. Adalmir, e... Sim, agora eu tenho uma filha fora do casamento em São Paulo. Foi antes do casamento. O nome dela? É Marta Rejane, me deu 2 netos, uma neta e um neto, que hoje já me deram 4 bisnetas, 2 de um e 2 de outro. É muita felicidade. Adalmir, o tempo foi passando, já nós vamos falar sobre a vida do senhor na cidade de Salgueiro, mas o senhor constituiu família, casou, viveu sua vida em Salgueiro e veio parar aqui, nesse lugar onde nós estamos, e aqui foi criada a Vila Adalmir. Como é que surgiu isso aqui? Essa ideia de vir para cá? Dorival, inclusive eu tenho uma revista aí, que eu vou procurar depois, foi uma revista que ela era imprimida em Serra Talhada. O jornalista era de Serra Talhada. E eu conto a história. Isso aqui, eu tinha 13 anos de idade. E Edinaldo dos Correios, que ele é meu parente, me chamou. Ele tinha essa fazenda que é de Jaiminha, era dele. Só que a casa era lá em Macambira.
E ele me chamou para a gente vir passar o São João aqui, uns 3 dias aqui. Então veio eu, Dadinho, meu irmão, ele, Zé Negrinho, que era um amigo nosso, pobrezinho, mas era amigo, de comer lá em casa, dormir lá em casa, na minha, na de Edinaldo. E Edinaldo da oficina mecânica, que era filho de Padre Augusto, que era meu vizinho. E nós viemos para cá. Aqui morava 2 idosas, né? 2 moças solteiras, que era Etelvina e Isabel, que era dos Nogueira de Góis, que aqui era de seu Zé Nogueira. E ela botava as frutas aí na janelinha. Quando eu cheguei bem aqui, Edinaldo disse: doido, tu tem dinheiro aí? Eu digo: tem um pouco, mas tem o que aí? Dinheiro aqui no mato pra quê? Não, é porque ali vende fruta. Tem manga, tem pinha, tem goiaba, tem tudo. Depois vamos comprar. E quando eu cheguei aqui, a gente comendo as coisas, eu comprei, a gente comendo, aí eu disse: no dia que eu enriquei, eu comprei essa fazenda. Eu não enriquei, mas fui trabalhar no Curtume, cheguei ao maior cargo, que era o encarregado geral do Curtume, tive a ajuda do dono, que foi doutor Zezito e Flórido. Me ajudaram muito eu comprar isso aqui, me deram muita madeira. Quando a gente demolia uma coisa lá, a madeira velha eles me davam. Vinha pra cá e eu, quando foi um dia eu estava no Curtume e de Assis do caminhão, de Assis de Beata, chegou dizendo que tinha um terreno para me vender. Eu digo: compra agora, se for lá no mato. Ele disse: não, é aqui na rua. Na rua eu tenho uns 100 aqui do Curtume que eu estou vendendo, que é aquela parte ali daquelas casas populares onde mora Deda, tudo, aquelas casas da Zé Adalberto. Aí eu digo: eu só compro lá. Ele disse: mas é muito dinheiro. Eu digo: rapaz, eu tenho um carro novo, eu tenho um Gol, o primeiro Gol, que era o X3, né? Eu digo: se o dinheiro que eu tiver não der para pagar, eu vendo o carro. Então nós marcamos, no domingo eu vim com meu sogro e fechamos o negócio por 1.300.000 na época, 300 conto, né? Aí assim disse: agora você tem que me dar pelo menos uns 300 amanhã. Eu digo: eu não tenho, só tenho daqui a 30 dias, porque eu não podia abolir no dinheiro da caixa. Tinha a data certa, né? Aí meu sogro disse: não, como eu não lhe dei nada, eu tenho 300 conto na poupança, que foi até um coisa que ninguém sabia que ele tinha esse dinheiro. E ele pegou no outro dia, fez o recibo, a de Assis assinou e recebeu os 300. Com 30 dias eu dei 500 e 30 dias mais 500. Só que os outros 30 dias ele pediu para eu ficar com ele, ficar pagando um juro de 5%. Aí pronto, comprei e eu tinha a ideia de fazer um clube de campo, né? Como fiz. E meu sonho era fazer uma agrovila, que Salgueiro não tinha. O Uri tinha, eu conto as casas que tinha no Uri. Era Joaquim Ferreira, seu Miguel, o pai de Grimalda, o pai de Mitonho, professor Mitonho. Pronto, eram as casas, e os Paixões. Pronto, os Paixão. Então, eu tinha uma amizade muito grande quando eu fundei o clube em 94, no dia que nós ganhamos a Copa, foi quando funcionou o clube. Era um galpãozinho pequeno, foi até Chico Ferrugem que me incentivou, que eu fazia o São João, aqui aí vinha Cornelito, vinha Chico, vinha uma turma, a gente coisava, comprava um garrote grande. Aí Chico disse: por que você não faz um clube? Eu disse: pô, a partir de amanhã é um clube. Tinha sobrado cerveja, um bocado de coisa. E ele disse: não, pode ficar aí, bota logo para vender amanhã. Aí pronto, foi a Copa, nós viemos assistir aqui. Aí meu sonho era fazer essa agrovila. Aí eu fiz aquela primeira rua ali, que é a calçada. Aí eu tinha amizade, era Júlio César, Doutor Saf, Paulo Borba, Lila ali, né? Sim. E botei 20 lotes para vender. Na mesma hora vendi esses 20 lotes a essa turma, né?
Tonho Amorim, engenheiro, irmã de Cléia Cabeleireira. Aí vendi, aí começou e o povo querendo e eu fui loteando todinho. Hoje eu, se tiver 10 lotes que não é nem meu, é da viúva, né? Da esposa de finado Zé. Aí pronto, graças a Deus deu certo. O que eu prometi a quem eu vendi, cumpri até hoje, entendeu? Essa cidade que já deu tanto orgulho a tanta gente, todos nós. O começo dessa cidade, o que é que Adalmir Lustosa sabe do início para chegar ao desenvolvimento que era chamada Salgueiro de Veremundo? Para a gente que é de uma geração mais nova, o que é que Adalmir sabe sobre a fundação de Salgueiro? É o seguinte, eu vou falar começar a falar do prefeito da minha época, né? Que eu, com 9 anos, ele começou a administrar Salgueiro. Foi seu Aldir Rocha Sampaio. Por sinal, você sabe que eu sou muito amigo de Cornelito e tudo. Mas individual, foi o melhor prefeito de Salgueiro, seu Aldir Rocha Sampaio. Sabe por quê? Seu Aldir não era prefeito só de Salgueiro. Seu Aldir era prefeito de Verdejante, dos Grossos, Maiá da Areia. Todo lugar desse ele trabalhou. O calçamento em Verdejante, uma parte grande foi ele que fez. E tudo. Outra coisa, seu Aldir, ele dizia uma coisa: vou para Brasília agora. Naquela época, para ir para Brasília, era um nó cego, já em 60, né? Não, era no Rio de Janeiro, quando ele entrou em 59. Então vou trazer o trem para Salgueiro. O trem só vinha até Serra, né? Ele ia, quando chegava aqui com 8 dias, 10 dias, 15 dias, que era difícil, né? Até de ônibus ele ia. Ele trazia a ordem. E a estrada começava, né? Vou trazer a luz. Foi lá, conseguiu o Paulo Afonso, que ele foi quem começou, o doutor Surini. Adalmir alcançou Salgueiro, onde ainda parece que a geração a motor era? A geração a motor de Veremundo, da indústria de Veremundo. Depois foi comprado um motor pela prefeitura, que eu acho, não sei se foi seu Osmundo ou seu Comércio de Sampaio. Ou mesmo o seu Aldir depois ampliou também, tem isso. Que é ali onde é a CELP. Ali era o motor da luz que a gente chamava. Aí funcionava o dia todo ou era só à noite? Não, só à noite. Só à noite. Começava de 6 horas, 10h30 dava o sinal, apagava, que era para os meninos correr tudo para casa, né? Todo mundo se prevenir, com meia hora apagava. Aí só no outro dia. Só no outro dia. Era assim, né? Teve luz de lampião, mas isso eu não conheci e tudo. Então o seu Aldir trouxe Paulo Afonso para Salgueiro, foi terminado em 64, doutor Surini inaugurou. E prometeu a água, que a água foi uma promessa de Juscelino Kubitschek. Se ganhasse, ele veio para cá e fez comício em Salgueiro, Juscelino Kubitschek. Tanto ele como Ademar de Barros, que ele era contra Ademar de Barros. Ademar de Barros era governador de São Paulo, muito amigo de seu Veremundo. Então Juscelino veio, mas o almoço foi na casa do seu Veremundo, não tinha isso, os políticos eram unidos, entendeu? O seu Veremundo toda a vida foi um pacato. Então todo mundo ia almoçar lá, pronto. Tinha Joaquim Angelim, votava em Juscelino, seu Veremundo votava em Ademar de Barros, mas o almoço era lá, ia tudo. Ia os Alencar, os Angelim, os Sampaio, tudo junto, né? E Juscelino chegou para almoçar, Dona Maria, que quem primeiro plantou siriguela em Salgueiro foi Veremundo, viu? De onde ele trouxe eu não sei. Plantou no Monte Alegre. E ela fazia o suco de siriguela, era famoso lá na casa do seu Veremundo. Tem até uma gravação, se eu não me engano, Luiz Gonzaga fala no suco de siriguela, Dona Maria. E Juscelino, quando terminou o almoço tudo, disse: sim, coronel, eu quero saber o que você quer.
se eu ganhar a eleição. Seu Veremundo disse, eu não quero nada. Para mim, não, eu quero para Salgueiro. E o que é que o senhor quer para Salgueiro? Eu quero o açude da Boa Vista. É o Denox, para baixo é Salgueiro. Está prometido. Aí quando foi em 60 ele veio e inaugurou o açude. Quer dizer, ele não veio, mandou inaugurar. Representante, né? E seu Aldísio, que seu Aldísio foi de 59 a 62. Seu Aldísio trouxe a água do Denox para Salgueiro. Que a empresa que comandava aqui, a água aqui era de Juazeiro do Norte, foi quem ganhou a concorrência. KN era o nome. O escritório era ali, de frente da Casa da Cultura, que já tinha acabado era a farmácia de Veremundo ali, aquele prédio de frente. Mas já tinha terminado, aí foi alugado a KN. Ali era o escritório. Mas foi seu Aldísio que trouxe essas três coisas principais para Salgueiro. E muito calçamento. Fez a associação rural, ali tinha banheiros públicos. Onde era a associação rural? Ali onde hoje é Armazém Nordeste, era o Armazém Nordeste. É a associação rural. A associação rural, ali tinha banheiros públicos, tinha tudo ali. A gente saía de casa para ir tomar banho lá, você pagava uma taxa, que lá não faltava água, que ele fez um cacimbão. Não, meu, o senhor me falava agora há pouco que Salgueiro era uma cidade rica. Rica. Com fábricas, com plantios até de uva, até mesmo antes do Vale do São Francisco. Seu Veremundo, o Monte Alegre, ele lá, quando Petrolina não sonhava em ter indústria nenhuma, Salgueiro já tinha não sei quantas de Veremundo. E uva... Você poderia citar as indústrias dele? Vou citar. Uva, ele tinha 3 quilômetros de parreiral de uva. Ele tinha a laranja da Bahia, que era desse tamanho. Não sei se você já ouviu falar, laranja da Bahia. Ele tinha lá, ele mandava para o Recife, ele tinha 2 internacional, 2 caminhãozinhos, que equivale hoje a F4000. Então, esses 2 caminhões saíam toda semana para o Recife, um carregado de uva, de laranja, essas coisas, e outro carregado de cachaça. Diz que até avião vinha buscar fruta aí? Era que nós tínhamos a linha da Real. Tinha uma linha? Tinha a linha da Real. Fazia Salgueiro? Salgueiro, Oricuri, Petrolina. Aí de volta, Salgueiro, eu não sei se parava em Arco Verde e Recife. Era avião de 60, 80 passageiros. A casa que tinha no aeroporto era linda demais. Feita por o povo, seu Veremundo, entendeu? E ele tinha tudo isso. Tinha as fábricas? A fábrica de cachaça Monte Alegre, ali onde era a casa de saúde, de frente da casa que eu morei, que eu lembro demais. Quando eu cheguei lá, já estava acabando a fábrica, que até do seu Veremundo vendeu barato para doutor Buda e doutor Eric, que eles casaram com as netas dele, e o sonho dele era ter a casa de saúde. Fábrica de quê? Fábrica. Ele tem a fábrica, ele tem a algodoeira, da algodoeira extraía o óleo, ele vendia para a Sambra o óleo bruto e depois fez o óleo comestível, que era óleo asa branca. 2 marcas de sabão, que era o Negrito e Sertanejo. O Negrito ia para o exterior. As caixas eram de madeira, feita de madeira de pinho, que vinha do Paraná. Por sinal, tem uma música de Zé Nilton que diz: o rico, quando nasce, vai lá na loja Veremundo, compra um carrinho para o menino. Sim. E o pobre, quando nasce, vai lá em Joaquim Angelim, compra uma caixinha de sabão, bota uma corda e puxa o menino. Isso aí eu vi muito isso, entendeu? E aí vinha a fábrica de sabão Negrito Sertanejo, fábrica de vela, fábrica de condimento, fábrica de bolacha, de todo tipo. Nós tínhamos a bolacha creme crack aqui, que concorria naquela época, era a Pilar. Concorria com a Pilar. Nós tínhamos a bolacha popular, Dorival,
que era uma bolachinha doce, que eu acho que você conhece a Cipan doce. Sim. Aquele ali é a fórmula da bolacha daqui, que a Cipan foi quem comprou a marca. Só que ela é menor. E a bolacha daqui dava de 10-0 porque ela era adoçada com mel de engenho. Que ele tinha o alambique lá. Então o que era que ele fazia? Fazia pouca produção de rapadura, mas por moradores. E comer, né, em casa. E o resto ele guardava o mel, vinha para a fábrica. O mel é quem... Ele não adoçava com açúcar. O que ele usava na fábrica era mel de engenho. Entendeu? Agora tinha bolacha, que eu lembro, a bolacha Ieda, que é a neta dele, é o nome da neta dele. Ieda é filha de quem? Ela, filha de seu Raul. É a esposa de Carlos Pestanha, que mora ali de frente do Manel Leite. Ali é Ieda. Aí tinha vários tipos de bolacha, né? Fábrica de macarrão. Tudo tinha, aqui tinha. Se você fizesse um banquete, se você chamasse uns visitantes, de ou fazer hoje um banquete aqui em casa, você não usava nada de canto nenhum. E o porque era o que trouxe, não? O Curtume era o sobrinho dele. O sobrinho e genro. Seu Antônio Soares, Antônio Filgueira Soares, que é a rua ali. Que é, chama rico, não é, chama Antônio de Alberto. Rico. O Curtume, Dosval, chegou a ser. A gente só perdia para a matriz, que era no Rio de Janeiro, curtume carioca. Mas ele foi o maior curtume do Brasil. Em 81, nós fomos o maior exportador do Nordeste. Entre tudo, couro, toda a indústria. Nós ganhamos, eu tinha o título. É porque criança, pronto, acabou mudando de casa, eu perdi. Mas nós fomos em 81. O maior exportador do Nordeste, Curtume. Curtume fechou aqui, fechou no Azul. Porque o carioca já tinha mais de 60%, né? E queria que o doutor Zezito e Frota ficasse, mas ele não tinha condição de comprar 60%, 70%. Adão, eu sei que a gente tem muita coisa para contar sobre essa parte que envolve esse desenvolvimento de Salgueiro, mas como a gente tem outros temas também para falar, certo, a gente vai falar, agora eu gostaria de falar também sobre um Salgueiro festivo de um povo... Eu vou concluir uma coisinha aqui, antes de eu dar essa resposta. Então, seu Aldísio ganhou para doutor Suirino em 58. Em 62, seu Aldísio rompeu com o doutor Mão, apoiou o doutor Suirino. Doutor Suirino ganhou para o Balto Sampaio. Doutor Suirino fez uma obra fora de série, que foi o canal. E outras obras, né? Fez muita escola na zona rural, aqui mesmo nos altos, né? Nos bairros e tudo. E fez aquele canal que foi uma obra muito bonita e tudo. Quando foi em 68, doutor Severino queria o Padre Domingo para ser candidato. Padre Domingo não quis. Otávio Bezerra, ele hoje mora em Teresina, não sei se você ouviu falar, que era um dos homens mais ricos de Salgueiro. Ele também não quis. Aí Cornelito brincando lá no bar de Mário, de Guilherme, que é ali onde era o Galeto, passado perto da casa de meu irmão ali, na rua 15 de novembro, né, que hoje é Comércio de Filgueira. Ele disse, homem, já que não tem ninguém, eu vou ser. Ele tinha 30 e tantos anos. Aí seu Livino Barro ouviu, aí foi orientar o doutor Severino. Aí o doutor Severino disse, vamos botar. Aí botou, aí pronto, aí pegou mesmo, foram buscar João Pompilho em Conceição, né? Isso foi em 68, eu tinha 18 anos, tinha completado 18 anos. Aí pronto, Cornelito foi o candidato e tudo, nós ganhamos com 1.000 e tantos votos, de seu Aldísio, foi contra seu Aldísio. Naquele tempo. Né? Naquele tempo. Aí ganhamos com 1.000 e tantos votos. E eu era um dos tampa de cruz. Naquela época, Dosval, não existia adesivo, nada, tudo era feito na mão, eu era quem fazia. Eu vivia na loja de
J. Muniz, que hoje é Poliana, eu vivia lá, chapa para carro, tudo. A capela que foi prometida, Santa Margarida, eu fiz. Aí com brocha a gente ia para os comícios com a capelinha. Então tudo isso foi passado por minha mão. Eu não tinha ajudante não, era eu sozinho mesmo. Por isso que hoje eu sou, como Cornelito, um irmão, até pai eu considero ele, que ele é bacana comigo, entendeu? O senhor fez parte do governo. Então, só não fez em 76. Foi um dos melhores prefeitos que Salgueiro já teve. Eu acho que foi o melhor, por causa do tempo também, né? Que ele teve 14 anos. Trabalhou muito. Ele teve uma administração, a de 76, foi 6 anos. Que inclusive eu fui candidato a vereador. Eu não conhecia ninguém aqui no Curtume. Meu negócio era no Planalto, porque eu estava construindo a caixa d'água. Fui eu construir aquela caixa d'água, viu? Eu entrei como apontador, saí como mestre de obra. E ele ficou 6 anos. Então, as pesquisas me davam em primeiro lugar. Que era um alvoroço meu nome. Se chegasse na Rua Nova, não era difícil uma casa não votar em mim. Teve uma casa lá que tinha Jesus, Adalmi no meio e Maria no outro lado. Teve casa do seu Lauro. Nunca esqueço. Perdi por 13 votos. Porque começaram, não, vamos ajudar a dona Mariquinha, vamos ajudar a Martim, vamos ajudar a César Soares. César tem o apoio do Curtume todo. Então perdi por 3, fiquei na primeira suplência. Meu era contra Cornelito. Quando foi em 78, nós se unimos. Tanto o Curtume, que o Curtume era também do lado de Aldiz, que foi Aldiz de novo. Aí já era meu candidato. Aí nós se unimos com Cornelito, tudo. Aí Cornelito disse, Dalmi, você quer entrar para vereador? Eu tiro o Dezinho ou Damião para secretário e você entra, você vai ter 4 anos. Eu não quero nem ouvir falar mais na minha vida. Eu tomei um abuso. Em 82, doutor Zezito pelejou para eu ser candidato a vereador. O Curtume pagando todo o custo. Eu saí eleito do Curtume, porque o Curtume tinha o quê? 500 funcionários. Bota 500 funcionários mesmo a 2. Já dá 1000 votos, né? E você tem que fazer em cima de 4. Mas eu não quis, aí apoiei o doutor Washington. Doutor Washington foi o segundo mais votado, em 82. Aí no caso agora... Eu gostaria que a gente fosse falar sobre um Salgueiro festivo. Sim. Naquele tempo, como eram as festas de Salgueiro? Carnaval, São João, festa de clube, quais eram os clubes daquele tempo? Salgueiro, Dosval, em carnaval só perdia para Caruaru. No interior, só perdia para Caruaru. Aí nós tínhamos Centro Litro Recreativo, que é ali onde é a Sofachou, que era da nossa turma, doutor Cirino, Sá, Angelim, Alencar, tudo. E o ACS, que era Sampaio, Soares, que era dos Soares. O ACS foi Veremundo que fez quase tudo conta dele, né? Então era festa bonita, tanto num clube como em outro. Esse carnaval de rua, lembra? O carnaval de rua era o melhor que tinha, era Corso. Então, aqui nós tínhamos o clube do Mauricim, que era o Lata Véia, da turma mais ou menos, né? E tinha o Catabi, que era do Henrico, dos velhos, que era muito bonito também. Era São Antônio Dedé, Sazinho, Aldílio, entendeu? Antônio Sampaio, essa turma. Era mais ali da bomba, concentrava mais ali. Severino da Brama, essa turma, é muito bonito. Agora isso tudo era de jipe. E tudo muito com batucada. Com tudo. Então quando foi em 69, Cornelito era o prefeito, já tinham começado o prédio da Catafarinha, que hoje é a Objetiva, né? Aí o povo empolgado, em janeiro, vamos cobrir a casa de farinha de palha, vamos fazer um galpão e vamos fazer o carnaval, para a gente ter nosso lugar. Aí arrochamos, trabalhando dia e noite,
Cimentamos, fizemos aquilo tudo, cobrimos de palha. Aí, e eu sempre na frente, né? Porque Cornelito toda a vida acreditou em mim, graças a Deus. Doutor Cirino, demais. E, Dalmi, eu toda a vida fui metido em música, nessas coisas. Vamos fazer orquestra de Salgueiro. Não vamos trazer orquestra de fora, não. Aí Cornelito, finado Urbano, irmã dele, que era o dono do cartório, pronto, se encarregue. Então eu peguei Zé Paixão, finado Manelzinho Guarda, Miguelão, eu não sei se você conheceu, esses. Rai, Zezão, Juju, percussão. Juju, Gobira, cantor, Pedro Moitinha e Dona Toninha Mota. Era muito bom, cantor bom. Ele hoje é evangélico em Petrolina. O irmão dele, que eu não estou lembrado o nome, finado Nelson Mota, o pai de Pipia, Miminha, de Mota. E juntei, fiz uma orquestra. Essa orquestra ensaiou um mês ou mais. E lá no ACS, aí já era briga. Primeiro, Rei Momo, foi eu que criei. O nosso era Zé Moisés, pai de doutor Adailton, de Verdejante. Era o Rei Momo. Seu Zé Moisés. Nós trouxemos ele pra cá. E o lá do acesso era Finato Sinésio, que era motorista do doutor Zezito, o pai de Sinézinho. Então foi o primeiro Rei Momo. Aí teve o desfile no sábado. Teve o Zé Pereira, né? Que saía todo sábado. Saía. Hoje às vezes, pronto, acabou. Zé Pereira. Aí nós ganhamos. O Rei Momo foi o nosso. Seu Zé Moisés. Já foi uma vitória para a Casa de Farinha. Minha amiga, aí nós colocamos a banda de Salgueiro, a orquestra. Eu fui quem ornamentei o grupo todinho foi ornamentado por mim. Por mim, a ajuda das meninas, a gente tinha uma turma, é uma ala mista que nós fizemos para fazer. Então, quando foi no segundo dia, e para o acesso veio uma orquestra de Paulo Afonso. No segundo dia, nós tínhamos lá a mesa com meio mundo de Soares, inclusive seu Raul, Zé Popô, tudo foi para lá. E a orquestra de Paulo Afonso no acesso tocou no meio do salão, porque tinha dia que tinha bem pouquinha gente. Só. E lá entupido de gente. E lá não cabia ninguém, não. E a orquestra da cidade foi o maior show que já teve em Salgueiro. Adalmi. Por sinal, Dosval, eu tenho a minha mágoa, como você falou no início, de Salgueiro é isso. O melhor carnaval de Salgueiro, eu posso dizer que eu fui um do Baluarte, que foi o de 69. Foi o melhor carnaval que já teve em Salgueiro. Sim, aí fiz um bloco de rua. Enquanto eles tinham 10 jipes, eu contratei 16 jipes. E a gente saía assim, eles saíam à vontade. A gente saía, nesse dia, a gente saía com uma fantasia. De noite já estava com outra. Aí no domingo, a gente usava de noite, usava de dia, no domingo. Sempre um tradicional frevo. O frevo é o principal. Era mais frevo, acho que não existia não. Naquele tempo, existia casas de facilidade, mulheres da vida participavam também dessas festas. Mulher da vida era muito educada. Era um dos melhores blocos, um bloco mais bonito. Nós tínhamos a rainha Neuza Pão, cunhada de Tozin Marceneiro. Ela era linda, alta, era linda ela. Aí saía Maria Pilão, 2930, com a bandeira. Maria Pilão era a porta-bandeira. Era bonito. Tudo comportada. Tudo comportada. Tinha o bloco do Curtume, que era outro bloco que fazia, como é que se diz? Ele não era só andando não, eles faziam ginástica, fazia tudo. Tinha a bandeira, que era o coro, que eu voltei quando eu fui para depois de muitos anos eu voltei, o bloco do Curtume.
Então, muito bom, né, Adalmi? Aí pronto, o carnaval, sim, aí vinha o mela-mela de dia. Tinha um mela-mela. Era lama, era maisena, era pó, era tudo. Maisena era, barra é proibido. Mas Mestre Jaime sempre no meio disso. Mestre Jaime no meio. Mestre Jaime, o grande carnavalesco. Aí a gente não pode tirar. Só que esquecem que tinha Antônio Olímpio, o pai de Cléia Cabeleireira. Que foi ele e Mestre Jaime que começou. Ele era o calça frouxa, não sei se você ouviu falar. Sim. Aí vinha os forrozinhos no lugar, que era Damião Peba, que fazia, para os pobres. João Vitorino, que foi embora para Petrolina. Seu João Vitorino era o pai de Luiz, aquela enfermeira que tinha na Casa de Saúde. Morava ali, parece, para Poeta Livino Neto. Aí foram tudo embora para Petrolina. Entendeu? Então o Carnaval de Salgueiro era uma coisa bonita. Aí vinha a festa do motorista, que era o mês de junho, festa de Santo Antônio. Ela era uma festa simples no tempo para domingo, mas era nas casas. Você rodava Salgueiro tudo enquanto andou de Santo Antônio. Aí quando era o último dia, o andor de Santo Antônio saía da Capela Nossa Senhora das Graças num carro alegórico, que era finado Antônio Pretinho, que era um encarregado. Sabe quem é, né, Antônio Henrique? Sei. Grande amigo meu, deixou muita saudade. Pronto, pra mim também. Por sinal, a gente era escorpião, completando quase perto um do outro. E ele era encarregado. Isso, o andor saía da capela, chegava na igreja e os carros ainda estavam lá na bomba, de tanto carro que tinha. Vinha gente de todo canto da região para a festa de Santo Antônio, para o encerramento, que era dia 12. Aí dia 13 vinha a missa. Mas a festa boa antigamente era no final do ano. Tinha as novenas, tinha tudo. Muito balão. Naquela época não era proibido. Luizão, né? Fogueteiro. Por que Luizão Fogueteiro? Era quem soltava os fogos? Ele era quem soltava os fogos. Daquele tempo. Daquele tempo. E Damião fazia a festa. Era Damião fazia a festa. Damião veio depois de Padre Manel Garcia, né? Que naquela época era. O padre era Padre Domingo. Era um. Eu esqueci. Teve Padre Mariano. No tempo Padre Domingo, quem gritava um leilão era um velho, que eu esqueci o nome dele. Aí era quem gritava o leilão na boca mesmo, não era com microfone, não. Aí pronto, aí quando foi Padre Manel Garcia, aí começou Damião. Que é aquela brincadeira, os ovos de Santo Antônio quanto custa. E era uma alegria. A banana de Santo Antônio é tanto, era uma alegria total. E, não sei se vocês sabem, entrou o Curtume com a noite, né? Curtume, como tinha muito dinheiro e tudo, e modesta parte já tinha Adalmi lá, é porque para pegar agora, mas eu vou lhe mostrar na outra oportunidade. Eu fiz a maquete da igreja de Salgueiro. Você olhar, você diz que é a igreja de Salgueiro, toda iluminada. Na frente era 2 jipes emendados. Atrás a igreja, na frente a praça. Com a rainha do milho, a rainha da festa, que nós ganhamos também. Então, era às 12 noites, mas a gente ganhava. Não tinha uma noite para eu não ganhar. Eu ganhava em altar, que eu recebi o troféu, e ganhava em dinheiro, né? Essa noite mesmo de 79 foi quando inaugurou não, o Zé Jorge veio olhar as casas da Coab, Cornélio estava construindo. E ele veio fiscalizar e Cornélio não deixou ele ir embora para vir para a festa de Santo Antônio do Curtume. E esse ano, sabe quem eu botei no clube do Curtume num dia, que foi em 79? Luiz Gonzaga, Pinto do Acordeon e Zé Nilton, que era o caçula do Baião, Zé Nilton. Os 3 cantaram num dia só. Essa festa nós chegamos na igreja com 1 milhão e pouco. Cobriu todas as 11 noites.
senhor falou aí sobre o padre Manuel Garcia. É Manuel Garcia. O que o senhor sabe da história do padre Manuel Garcia vindo para Salgueiro e os benefícios que ele fez na Igreja Católica? Dorival, o padre Manuel Garcia, quando ele chegou aqui, tem gente até que diz que ele era sábio, mas ele chegou aqui com dinheiro. Ele sabia ir buscar dinheiro. Aí ele botou a festa de Santo Antônio para frente. Através de eu ajudando, Agenor Simplício, Damião Peba e outros. E nós levantamos a festa de Santo Antônio, né? Padre Manuel Garcia foi um homem. A mármore que tem na igreja foi ele que botou. A mármore que tem na igreja redonda foi ele que botou. Eu consegui com Cornelito e Paulo Afonso, viu? Foi eles que doaram. Aí ele construiu aquela igreja? Construiu a igreja com a ajuda, com a ajuda, trazendo a ajuda de Portugal, que ele foi vigário em Portugal. E a intenção dele era que fosse a catedral? A catedral, nós fizemos uma reunião uma vez com Dom Paulo prometeu que a diocese saía. Eu digo, olha, lembra do padre Manuel Garcia, que foi o fundador. Como a rádio. E ele lutou para trazer a diocese? Não, a diocese e a rádio. A rádio foi ele também. Asa Branca? A Asa Branca veio para Salgueiro por causa do padre Manuel Garcia. Foi o primeiro a lutar. Chamou o Mansueto se associou, aí se associou Eurico, Tony Dedé, Sazin. Ah, você sabe disso, né? Não sabia dessa história, não. Não? Não, trabalhei lá e não sabia que o padre Manuel Garcia tinha participação nessa ideia de trazer rádio. Paulo Júnior, eu era quem ia lá resolver muita coisa. Por sinal, o Paulo Júnior me chamava como rádio ouvinte, né? Que eu era rádio ouvinte, que eu sabia as propagandas, tudo que eu cobrava. E quando o Paulo queria uma coisa, ligava para mim, que eu era a pessoa de padre Manuel Garcia. Como eu sou de Cornelito, eu era dele. Viu? Então Salgueiro evoluiu nessa época muito. A igreja foi padre Manuel Garcia. Aquele prédio que hoje é a rádio, era do Curtume. O Curtume trocou no terreno atrás do estádio. E deu mais 5 milhões, que foi quando ele fez a coberta, que estava caindo, a coberta da igreja. E nós demos aquele prédio velho. Ele derrubou, eu fui quem construí aqueles apartamentos. Muitas coisas tem para falar, Adalmir, e eu gostaria agora da gente entrar no outro assunto. Esporte, futebol. Futebol, nos anos 60, nós tivemos um promotor chamado Doutor Guerra. Sinal, ele tinha um amor a Salgueiro mais do que certo salgueirense. E Doutor Guerra fundou o Guarani. Quase tudo com um jogador de Salgueiro, viu? Inclusive meu tio Romildo Angelim era o melhor jogador de Salgueiro. E ele fundou o Guarani. O estádio era botado 3 cordas. Não tinha muro, não tinha nada. E todo mundo respeitava. Por quê? Porque nós tínhamos um futebol bom. O goleiro era do Denox, que veio, construiu a coisa. Antenor. Quando foi num jogo, e o reserva era Nezinho de Solidade, não sei se você ouviu falar, não. Que é daqui. Ele foi policial, morreu. Deus já levou. E Nezinho nunca pegava só pegava a reserva. Quando foi num jogo, um caba comprou Antenor. E Antenor levou uns gols. Aí foi para Nezinho, aí Nezinho fechou. Meu tio tava com febre, foram buscar ele. Ele veio e empatou o jogo, mesmo doente. Que ele bebia muito também, era como meu irmão, que terminou deixando, né? E era um timaço, a gente batia em Petrolina lá dentro, não era aqui não. Juazeiro do Norte não tinha tempo para bater o Guarani não. Arco Verde, Serra Talhada nem se falava. A luz de fora tá acesa, pai. E o Salgueiro, como foi que surgiu o primeiro Salgueiro? Futebol Clube. O Salgueiro foi depois do Guarani. Foi depois do Guarani. O estudante? A seleção estudantil. Pronto, aí veio o Salgueiro Esporte Clube,
que foi incentivo de seu Fernando, que era o chefe da ferrovia, da estação, que casou com a irmã de Raimundo Carreiro de Barro, Maria Anália. Então ele com seu Guilherme e outros fizeram o Salgueiro Esporte Clube, que era outro timaço, que fazia gosto. Aí já estava tendo a primeira parede, que a primeira parede do estádio, quem fez foi seu Aldício. Aí Cornelito, quem comprou o terreno foi seu Aldício. Aí Cornelito, quando entrou, construiu tudo, né? Aí, pronto. Aí terminou o Salgueiro Esporte Clube. Mas era mais jogador de fora. Era Lote, era Xeron, era Pereirinha, era o goleiro, um goleiro. Pegava até mosquito encebado, Pereirinha. E já tinha uns 30 e tantos anos. Mas era bom todo. Aí tinha professor Severino, que era cobra. Professor Severino, né? Quem? Maridezinha. Professor Tobias. Bobina. Aí pronto, terminou o Salgueiro, né? Mas durou um bocado de tempo. Aí fizeram a seleção estudantil, que era só dos caneiros, que era Dadim, Pau Brica, Tantico, tudo. Aí da seleção estudantil, nós fizemos o Atlético Futebol Clube. Que teve um menino da Praça Alice que deu uma ajuda muito grande, que ele tinha uma mercearia. Damião, foi. Mercearia. Damião. Irmã de Tonho do Pingo de Ouro. Era um grande incentivador. Então, a seleção estudantil veio. Nós transformamos no Atlético, em 72. Então, quem era da diretoria? Seu Luiz Monteiro, professor Joel, não sei se você conheceu. Conheceu, né? Agenor Simplício, Adalmir Lustosa Angelim, que eu era o diretor social. Como eu tinha a boate, aí eu dava a boate, Asa Branca, para angariar dinheiro. Senão o primeiro time que veio jogar com o Atlético foi um de Garanhuns, o IA, que era uma turma nova, que lá tem o AGA, né? Você sabe, por sinal tem estádio, o AGA. Pequenininho, mas é como a Bomboniera na Argentina. E meu tio era coletor lá. Aí eu fui lá comprar uma guitarra para meu conjunto, que eu tinha um conjunto musical. O conjunto era? Som Brasil. Som Brasil, formado por quem tanto? Por Zé Paixão, sax, Tonho Wilson, que está em São Paulo, pistão, Geraldo, que já faleceu, que era de Parnamirim, morava aqui, trombone. Nilson Paixão, bateria. Guitarra Odilon, guitarra base Nelson de Cabrobó e baixo Arnaldo, que hoje é dono dali, da Duquinha, da padaria. Pronto, isso era meu conjunto. Era 8 componentes. Tocava em Salgueiro e fora? Tocava todo canto. Eu só não tocava em muito canto porque eu não tinha a ordem do músico. Mas meu conjunto coisava com As do Ritmo, com Zaga, com Dan Martinson, que era de Juazeiro, com Beto, que é a Superara, de Arco Verde. Essas padroeiros daqui, tudo era eu que tocava. O Som Brasil, a gente só tocava uma música quando já estava do jeito do disco. Do jeito do disco, porque Zé Paixão caprichava mesmo. Entendeu? Então, a questão de transporte, a gente sabe que era muito difícil. Transporte naquele tempo, ônibus que fazia linha para Juazeiro, para Petrolina, Recife, os carros para as mercadorias, os primeiros carros aqui, como era isso? Carro de polícia? Olha, carro de polícia era 2 jipes. Não tinha polícia civil, o delegado era militar. E a cadeia funcionava onde é o museu. E a companhia ali onde Osmundo Bezerra, que era Barbosa Lima. Foi minha primeira escola. Ali era Barbosa Lima. Barbosa Lima foi um ex-governador de Pernambuco, né, nos anos 40. E para Juazeiro tinha uma sopa, que era de Luiz. Sopa é como uma van hoje.
Sendo que ela tinha o capô. Era uma sopa azul. Ele vinha, parece que um dia e outro não, que não dava. Era estrada de terra, né? Não dava para vir todo dia. E voltar aqui não dava. Ali na Bamba tinha vários alegrenses que chegou, já foi muito tempo depois disso. Ah, foi muito depois. Aviação Brasília. Veio, aí sim, aí a sopa, aí veio a Aviação Brasília, que comprou o hotel, Salgueiro Hotel, que era um hotel muito bom, que era de seu filhinho de Sampaio. Aí Raimundo Ferreira comprou, botou a Aviação Brasília lá, que fazia a linha Salgueiro Juazeiro, né? E Salgueiro de São Paulo e tudo. E tinha Recife Salgueiro, Parnamirim Araripina, Leão do Norte. Carro, poucas pessoas tinham em Salgueiro. Tinha, se contava, né? Doutor Romão, deputado estadual, tinha um Ford 29. Agora era lindo. Ele vinha de lá, ia e vinha do Recife nele. Isso já nos anos 60 e tanto, né? Quase 70. Doutor Severino um Jeep. Seu Comercinho de Sampaio um Jeep. A maior parte era Jeep. Seu Aldiz um Jeep. Aí o carro bonito era Veremundo Soares, né? Que ele tinha um Studebaker preto, que era a cor mais linda do mundo. Era importado naquela época. Banco vinho, de couro. E ele ganhou um de João Pessoa. Um prata. Veremundo. E os filhos dele tinham doutor Humberto, que era quem tomava conta da usina, que ele era engenheiro mecânico, tinha um Jeep 51, depois passou para uma Rural 59, foi quando foi a Willis Overlândia do Brasil, começou a fazer Rural, picape, essas coisas. Essa Rural era Chico Rosa. Chico Rosa era dono, ele tinha uma quadra em São Paulo, vinha andando, viu? Era quando tinha emprego para motorista em Salgueiro. Tudo ia de ônibus e vinha com os carros. Aí chegava aqui onde hoje é a Moto Caro, era a agência, aí lavava, aí entregava na cidade pequena aqui e Fortaleza, para as capitais. Ah, não, é verdade que Roberto Carlos veio a Salgueiro? Em 1994. Roberto Carlos veio. Roberto Carlos veio completo. Roberto Carlos veio de avião de Juazeiro. Quer dizer, ele estava fazendo a excursão, veio de Juazeiro para cá no avião. Por sinal, ele arranjou uma namorada em Juazeiro, que era filha de Jessi. Jessi nessa época era o homem mais rico de Juazeiro, era dono de fábrica de bolacha, de tudo. O ônibus com um RC7, que tinha gato, que eu não sei se você ouviu falar, que era o melhor guitarrista do Brasil. E a carreta com os instrumentos. O estádio, a parte do sol, ficou só para eles. O povo todo foi do lado da sombra. Quando deu 5h30, eu não gostava de Roberto Carlos. Eu não gostava, porque ele era besta. Hoje ele não é, mas ele era besta na época. Aí o que é que acontece? Ele ficou hospedado no Monte, na Barriguda, na casa da Dona Filgueira, que era do doutor Zezito, do povo do Curtume. E eles lá tomando o uísquezinho, e ele no quarto sem falar com ninguém. Dona Filgueira botava doce de leite e queijo, tinha que uma pessoa comer para ele ver, para poder ele comer. E se encheu. Quando foi 5h30 da tarde, e eu fora do estádio, lá no bar, tomando minha cervejinha. E não vai entrar não, vou não. Era de graça, que eu ajudava Damião. Aí Damião chegou, doidinho. Dalmi, pelo amor de Deus, me ajude. O homem agora chegou, Pinga, era o empresário, que é Zé Carlos Mendonça. Apelido Pinga. Disse que Roberto Carlos só vem com dinheiro no pé do Cipa. E tá faltando 10 milhões. Era dinheiro, não era dólar. E não tinha, se muito apurasse, era 2 milhões ainda. Disse, eu vou embora. E Damião com ar de doido, como é que eu faço com esse povo? Povo que veio de todo canto, né? Aí disse, Dalmi, tu é muito amigo do doutor Zezito. Eu não trabalhava no Curtume ainda não. Isso foi em 94, entrei em 77.
Em 74, homem. Desculpe aí. 74. Aí vamos falar com o doutor Zezito para ele arranjar esse dinheiro. Quando for daqui a um mês, eu posso não dar tudo, mas doar metade. Que Vanderlei mais Gerry vem aí. E se Deus quiser vai. Vanderlei Cardoso e Gerry Adriano. E Adalmi trouxe. Trouxe, eu tenho uma foto aqui, viu? Não, quem trouxe foi Damião, mas eu ajudava. Só que Gerry e Vanderlei foi meu conjunto que acompanhou. Já foi o São Brasil. Aí o que é que acontece? Eu cheguei lá, chamei o doutor Zezito na barriguda. Ele tinha uma Veranday laranja. Um luxo era o carro de luxo, né? Aí eu chamei o doutor Zezito, eu disse, doutor Zezito, eu tô com uma empreitada meia feia pro senhor. O que é, Dalmi? Digo, o homem disse que aí só vai com o dedo no pé do Cipa. E tá faltando 10 milhões. Aí ele disse, e eu tenho esse dinheiro, vocês vêm. Digo, tem, doutor. Pode confiar que daqui a um mês vem Vanderlei ou Gerry Adriano, e com outro mês vem um dos dois. E ele tira o dinheiro e paga ao senhor. E Damião comigo lá. O doutor Zezito disse, toma, eu vou ligar para a Deta, vá lá e peça ela para lhe dar os 10 milhões. Vim no curtume, ela abriu o cofre, estufado de dinheiro. Deu dinheiro, Damião deu a pinga foi lá e entregou a ele. Por sinal, foi o doutor Zezito que veio com ele na Veranday. Veio com ele na Veranday, lá da barriguda, né? Pra cá, ele já entrou. Tava Damião, Danga, os eletricistas, amigos de Damião, tudo fazendo gambiarra. Que o estádio já estava escuro. Não tinha luz na época, né? Aí ele cantou, foi bom o show e tudo. Pronto. Aí quando foi com um mês, chegou Gerry Adriano. Aí eu fui almoçar com ele lá no Itamaraty, que era muito bom na época. Era o hotel de luxo Salgueiro. Levei até Tidora, traga aí a foto de Vanderlei Gerry. Aí levei minha menina com 3 meses e tanto, 4 meses, para ele tirar a foto. Nós tiramos a foto, eu e ele. Aí pronto. O palco foi no meio do estádio. Damião mandou fazer de madeira e tudo. Meu amigo, os dois lados cheios. Muito mais gente que Roberto. Muito mais gente, homem, muito mais gente. Aí Dosval encheu o estádio. Encheu o estádio. Foi um show fora de série, sem máscara, nem nada, Gerry Adriano. Barbudo, você vai ver como é que ele tá. Ele nunca usou e nessa época ele veio. Aí, pronto. Damião chegou com a parte do dinheiro. Quando foi com 1 mês, 2 meses depois, chegou Vanderlei. Aí, Vanderlei, que eu sou fã dele, né? Aí fui almoçar com ele, levei Mestre Jaime, levei Cléia, não levei minha menina, porque ela estava dormindo quando eu vim buscar. Dei uma lembrança a ele, que eu tinha Copacabana Disco, em homenagem a ele. Aí fiz um cinzeiro de coco rústico, dei a ele de presente. Aí ele estava com aquele sucesso, sempre lhe direi, sempre lhe direi. Aí, meu amigo, aí foi que foi gente. Aí, a gente no pé do alambrado, que eu ficava na porta, eu nunca fui assim pro palco com eles, que eu era para ter foto com meio mundo de cantor, que meu conjunto acompanhou tudo, né? Mas eu não tinha essa vaidade toda para fazer isso. Aí, quando Vanderlei estava cantando, chegou uma cadeirante de Belmonte, do Bevenuto, do Bevenuto, irmã de Marilu de Pedim. Ela não tem as pernas. Aí chegaram com ela lá no portão. Aí eu fui lá, Vanderlei, ó, tem uma cadeirante aí que quer falar com você. Ele disse, pode entrar. Aí nós botamos ela na grama, ela saiu, coisando na grama, a cadeira ficou.
Quando ela ia mais ou menos faltando uns 20 metros para o palco, quando ele desceu, foi acompanhar ela, ajoelhou, beijou ela e tudo, aí pronto. Foi uma emoção. O Salgueirão virou uma emoção só. Adalmir, vamos agora saber uma coisa. Profissões muitas com Salgueiro rico naquele tempo, Salgueiro desenvolvido em todos os sentidos. E aqui existiam muitas pessoas corajosas, que trabalhavam, que não é na época de hoje que tudo é fácil, naquele tempo era difícil. Né, nós temos um banco só em Salgueiro, tudo Banco do Nordeste. Com maior dificuldade, mas o povo tinha coragem de trabalhar. Os chapeados daquele tempo. Os chapeados, nós tínhamos os chapeados da bomba e os chapeados de baixo, né? Dali do comércio. E a maior parte desses chapeados vivia mais na mercearia de papai. Porque papai vendia a caninha, né? E tudo. Aí tinha Zé Boião, que era um cabo alto, ele pegava 2 sacos de açúcar aqui. Açúcar com arroz, 120 quilos. Naquela época era 60 quilos os sacos. Não, pode deixar na cadeia. Deixa aí. Eu vou. Viu, Dorival? Aí tinha Zé Boião, Zé Pimbinha, Cuí, era o apelido, chapeado. Aí Juarez, Tom, irmão de Finato Capanga, de coisa, que ele até ficou meio biruto uma vez. Aí tinha essa turma de chapeado que ficava esperando os caminhões chegar para descarregar, né? Cinema chegou em Salgueiro, eu cheguei a entrevistar em 2010, 2008, por aí assim, o porteiro. Zé de Rosa. Zé de Rosa, ainda era vivo, eu tenho essa gravação com ele. Zé de Rosa. Foi acho que um dos grandes empreendimentos para a alegria do povo de Salgueiro, né? E foi o Soares, né? Foi Veremundo que deu apoio aos sobrinhos do seu Isná e Zé de Ormundo. Era um cinema muito bom, ele foi ampliando, botou umas cadeiras melhor, não acolchoada, né? Mas botou umas cadeiras melhor. Quando ele estava fazendo, já estava preparando uma lanchonete, que era na entrada, mas aí não deu mais. Aí a situação foi difícil, foi criando a televisão derrubou muito, né, o cinema. Adalmir, eu vou lhe dizer, o primeiro filme que passou no Cine Salgueiro. Ainda lembra? Não, eu não lembro não. Foi... o cinema deve ter sido dos anos 50. O General Morreu ao Amanhecer. Foi o primeiro filme exibido no cinema de Salgueiro. Aí os casais. Os casais. Tinha muitos que tinham a cadeira cativa lá, como tem Joaquim Angelino, não perdia. E outros Soares mesmo, né? E tinha. Aí antes do filme, passava o trailer do filme que ia passar. E também futebol e tudo, né? Passava tudo. Eu ouvi dizer que teve um dia que teve gente que, a primeira vez que foi, disse que quando o cara vinha lá pra cá tirando, que ela se abaixava com medo. Pura verdade. E o show era lá. A casa de show era lá no cinema. Primeira vez que Zé Augusto veio aqui, cantou lá, Fernando Mendes, Demônios da Garoa. Não sabia disso, eu não sabia. Demônios da Garoa. Teve um conjunto aqui, que foi Pita que trouxe de Santos, Os Fugitivos. Foi sucesso total. Pita era cantor dele. Os Folhas teve Salgueiro naquela época? Não. Não, já teve depois, né? Teve os Incríveis, que não, na época não eram os Incríveis, era De Feber. Era o nome. Demônio da Garoa teve um bailarino do exterior, Orlando Alvará, ele dançou lá. Aí vinha o show do Másco, do filme Europa número 1, Europa número 2. Veio dar show em Salgueiro, que ali era um Másco mesmo. E muitos outros cantores. Pergunto também, hoje já não existe mais preconceito
Mas naquela época era um grande preconceito com as pessoas que tinham uma aptidão sexual diferenciada, né? E o homossexual naquele tempo era feito, ele citado como um certo deboche para muitas Deboche pessoas, era. né? Mas eram pessoas bacanas. Bacana, trabalhador. Trabalhadores. Né? Entre essas pessoas, quem é que Adalmir recorda ainda? Não, nós tínhamos aqui Tonho Grosso, que era Marta Angélica, né? Que elas trajavam e saía no carnaval dizendo que era de mola. Depois cismou, fez uma máquina de filmar e saía filmando o povo, sem ser nada, né? Aí tinha a Rita, que era a cozinheira do Salgueiro Hotel. Depois apareceu João Maria Isabel, né? E tinha um cara que o apelido dele era Buquijone, que era o artista do filme Faroeste. Só que você não dizia que ele era homossexual. Ele alugava espingarda de seta. Mas deixa que por trás da cara dura ele era bicha, né? Pronto, eram os 4 que tinha aqui. Mas sofreu um preconceito naquele tempo. Sofreu. Sofreu um preconceito. Sofreu. São pessoas maravilhosas. Todos eles, né? São pessoas bacanas. E João ainda hoje existe, né? João é uma pessoa extraordinária. Pessoa boa, é. Pessoa maravilhosa. O sinal foi meu eleitor em 76. Ele andava, eu já tinha um posto grande, ele andava com ele. Que Dona Maria Isabel, a chefe dele, que era irmã de Dona Lindaura, ela votava em mim. Aí ele votava em mim por causa disso também. Surgiu alguns nomes aqui que tem Purão, Caneca Amassado. Por que citar esse nome, Adalmir? Veja bem, o Purão. Tinha mais outros também? O Purão tinha Cruzeta. A Cruzeta. O Purão tinha umas casinhas lá com as donas. E tinha uns cabras que batiam. A Casa da Luz Vermelha. Casa da Facilidade. Batia tijolo lá, né? Aí pronto, botaram o Purão. Que era mais uma mulher simples e tudo. Aí vinha, não era Caneca Amassado. Primeiro nome foi o Barro Vermelho. Lá em que é o do Ceará. Não. Lá na Ronda. Na Ronda. De um lado e outro ali tinha uma ruinha, que era a estrada do Ceará. Era a Caneca Amassada ali. Não. Depois passou para a Caneca Amassada por causa da Copa de 70. Mas esse era Barro? Barro Vermelho. Agora, cada casa tinha um nome, era Pavão de Ouro, Pavão Dourado, Sorriso da Noite, Grilo da Madrugada, não sei o quê. Cada um tinha seu nome. Aí tinha, ali atrás do estádio, tinha um chiqueiro de porco. E tinha também umas 5 casinhas, que era Mulher da Vida. A Cruzeta lá no Imperador, por ali. Aí ali tinha Deca, que tinha um cabarezinho. A Vivel, ali foi a maior boate de prostituta de Salgueiro. Em 15 dias vinha mulheres de fora, Teresina, Fortaleza. E uma remessa vinha outra. Adalmir, e... Teve a Paxivop também, que era de Bilda Queiroz Galvão. Muito boa também. E eu pergunto também a Adalmir Lustosa, pessoas que tinham problemas mentais, mas que eram bastante conhecidos dentro de Salgueiro naquela época. Nós tínhamos um casal aqui que era 2 irmãos. Geraldo Tunganga e Maria Tunganga. Eles eram engraçados. Eles andavam cada um com a latinha de leite ninho, pedindo esmola. A Maria Tunganga, você chegava, Maria, tu engoliu o quê? Engoliu uma agulha. E era? E saiu por onde? Purucu. Entra lá. E Geraldo Tunganga era bem altão, irmão dela. Ela baixinha e ele altão. A Geraldo usava as calças, que é como usa hoje, na canela, que a gente chamava pega-marreca. E ele tinha uma música. Passa a semana, passa e já amigou. Já amigou e disse como foi, não sei o quê. Pronto, tem essa música. Aí vinha Severino Gregório, que era Rasga Tristeza. Vinha de Parnamirim.
Ele pedia mais para beber, rasga tristeza. Aí veio. Corria atrás do povo, não? Não. Atrás do povo quem corria era Manelzinho doido. Por sinal, uma vez ele endoidou tanto que daí ele desapareceu daqui. Ele tirou a roupa na loja do seu Veremundo e entrou. Ele tomava uma. Tirou a roupa e entrou nu. Aí pronto, seu Veremundo mandou para a Tamarineira. Dizem que foi seu Veremundo. E daí não veio mais, né? Deve ter morrido lá. E o Manga Rosa que o pessoal... Mas Manga Rosa ele não era doido. Não é louco, não. É Tidi, Zé meu. E é? Era irmã de Não Dona... era doido não, Manga Rosa. Não, o povo aperreava. Aperreava ele. Mas ele era trabalhador. Que ele ainda é Soares, ele era parente. Ele fazia os serviços do Soares ali. E a mãe dele? Tesourão não era doido. É porque ele andava com a mãe dele. E o povo dizia coisa com ele. Dizia coisa, Aí vinha Tutuzinho, João dos Avião, se aperreasse, ele coisava, né? Tutuzinho, João dos Avião. Aí tinha, em 50 e pouco, o carro do lixo era um carro puxado por dois boi. Era um bem grande. Era uma pareia de boi bonita danada. Aí um morreu, que ele ficava lá no motor da luz. Mas não era João Marcos que puxava não, esse boi. Não. O lixeiro era Burra Cega e Zé Lotério. Era o lixeiro. Era lixeiro. Burra Cega e Zé Lotério. Aí um boi morreu. Aí foi quando o seu Aldiz entrou, comprou a primeira caçamba. Doutor Svirino comprou a segunda. Não, isso que ali perto da casa aquela casa que era de Abidoral. Disse que ali era um lugar onde levava os cavalos, né, para cruzar. Eu não sabia dessa história não. Disse que quem tomava de conta ali era até Raimundinho do DPV. Ali, a casa ali de frente da TELP? Ali onde era aquela casa perto da faculdade. Diz que ali, sim. Ali era um lugar onde levava os animais para cruzar. Aí eu não estou muito a par disso, não. Tinha feira de animal? Tinha feira. A feira era no estádio, no campo de futebol. E jumento. Jumento tinha valor. Tinha valor, jumento. Seu Veremundo botava os porcos landraços, que foi quem primeiro criou aqui. Era um mundo. Botava lá para vender, tinha tudo lá no campo de futebol, que era entre o estádio e a Cúria, que hoje é a Cúria. E a feira em Salgueiro sempre foi uma feira grande. Fora de Caruaru, era a feira de tudo. Eu vou lhe contar uma história. Eu tinha um primo, que ele era cego, Ulisses cego. Primo de papai, primo segundo, primo terceiro meu. Ele é o sogro de Dedé Marins, que conserta a porta de carro. Irmão Dedé Marins. Pronto. E o Ulisses fazia funil, chaleira, bacia de lata de óleo. E o Ulisses ia para a feira vender e fazia lá na feira, na hora. Para você ver. E ele era cego, viu? E era cego? Era os filhos dele que coisava. Né? A menina de Dedé, a filha de Dedé já é neta dele, né? A mulher de Dedé que era filha dele. Ela é meu primo, Ulisses cego. Adalmir, enchentes. Acompanhou grandes enchentes de Salgueiro? Acompanhei, a maior foi a de 60. Eu morava lá, no pé da riacha, era a mercearia do papai. Não passava ninguém do Alto do Curtume para lá? Não, passava não. E lá da Francisco de Sapoto, lá também não passava não. Aí dizem que foi Tim Joaquim, quando foi prefeito, fez uma ponte de pau, que passava ali, de onde era a loja Carcará, ali de seu Duda, para onde hoje é a Gabi. Aí tem essa ponte, tem o corrimão tudo bonitinho, mas acabava, os malandros tiravam tábua para brechar as mulheres de noite e tudo. Nós temos um tabelião aqui, que ele era irmã de meu sogro de criação. Seu Edson? Irmã de seu Edson, Antônio Vieira, que eles foram criados pelo pai de Cornelito, seu Cornelinho. E ele era aleijado, ele tinha um lubim nas costas. E tiraram uma tábua, ele de noite não viu.
desceu. Quando desceu, ficou pendurado o lumbi na tábua. Foi obrigado a gente chegar para tirar e tudo. Era a ponte de madeira. Por sinal, quando nós inauguramos as lojinhas do canal, no lado da Gabi, tinha o painel que eu mandei Márcio fazer. Desenhei, tinha a ponte de pau, o alto do curtume com o seu Domingo Paulo no jumentinho que ele levava. Ele tinha um barracão aí, de frente, perto da capela Santa Margarida. E ele vendia fiado daquele, todo mundo dava os terrenos para o povo fazer, ainda vendia fiado. Adalmir, gostaria também de perguntar o seguinte, né? A gente está conversando aqui, você que está nos assistindo, com a Adalmir Lustosa, acho que uma de uns momentos tão importantes que a gente tem, né, depois que eu passei, ele passou também, a gente se encontrando, isso é uma dádiva de Deus, né? Deus prepara tudo e faz tudo com muito carinho. Hoje é da minha idade, de 40 anos, 40 e poucos anos, sabe que o cemitério é onde hoje é o cemitério principal. Mas antes não era ali, não, o cemitério, diz que era ali, perto da casa do Veremundo Soares. No Cristo Redentor. Era ali. O cemitério era lá. Por sinal, eu vou aproveitar, já que nós vamos entrar nisso, eu vou falar uma coisa. Pode tomar água, pode ficar. O cemitério, o primeiro cemitério foi ali no Cristo Redentor. Por sinal, o calçamento tinha uma baixa, agora não fizeram um quebra-mola, acabou. Que diziam que era a mãe de seu Veremundo ter sido enterrada lá e virava serpente. Então, quando ela se bolia, baixava. Tudo mentira, tudo lenda, invenção, né? Tudo invenção. Por que não procura estudar a vida de Padre Antônio Soares? Que só falam mal dele, não fala. Dosval, a transposição do sertão, quem primeiro pediu a Dom Pedro II foi Padre Antônio Soares. Você quer alguém que protestar aí, tudo que eu sei que vai ter, pegue Como é Lindo Meu Salgueiro, o livro, que tem a carta dele para Dom Pedro II. E Dom Pedro II prometeu vir para Salgueiro, passar em Salgueiro para ver isso. Mas não está muito gelado não, não? Não estou deixar, obrigado. Viu, Dosval? E ele pediu, tem a carta no livro, eu tinha no curtume, que o Zezito tinha no gabinete dele. Então, o Padre Antônio Soares foi o primeiro progressista. A Câmara de Vereador antiga era a casa dele. Aquelas casas mais velhas, foi tudo ele que fez. Mas deixou o maior progressista da cidade, foi seu Veremundo e seu Benjamin Otto, né? Que ele tinha loja de tecido, seu Benjamin. O prédio dele era mais bonito do que o da Casa da Cultura, que era do mesmo jeito. Ali onde hoje é o Santander. Sim. Que eu protestei quando foram derrubar. Ali entendeu? não é para ter derrubado Pois esse prédio, não. Eu tenho ele em fotografia. Aí tudo só diz que é Padre Velho, quer dizer, nunca disse Padre Antônio Soares. É o Padre Velho, que o Padre Velho virava carro, que o Padre Velho... Tudo mentira, isso é lenda, né? Esse negócio do no lenda cemitério. Existiu muito, verdade que diz que existia aqui, eu conversando com o senhor Antônio Henrique em outra oportunidade, e ele falava, Adalmir, sobre o Papa Figo, né? E naquele tempo a gente acreditava, né? Acreditava, todo menino acreditava. Eu ficava com medo do Papa Figo. Saía até um boato que a mãe de Tota Gomes, que era o povo mais rico de Serra Talhada, ela tinha a orelha bem grande. Aí disseram que quando ela estava assim, crescendo na orelha, ela pagava pro pessoal vir pegar a menina para tirar o figo para ela comer. Quando eu chegava lá, às vezes que eu ia olhar um carro e tudo, na época que eu comprava carro, uma coisa, aí eu ficava olhando as orelhas dela, que eu ainda alcancei ela. É muita história que a gente tem para contar dessa cidade chamada Salgueiro, e é importante a gente... tem muitas coisas que a Davi está falando que eu não sabia. Sim, ele
Aí esse negócio do padre velho, quer dizer, não procura ver o que ele fez pro Salgueiro. Não procuram ver o que ele fez pro Salgueiro e tudo. Dom Pedro II prometeu vir. E veio. Só que errou a estrada, foi sair em Flores. Foi sair em Flores. Ele saiu com o carro dele daqui, foi bater em Flores, pedir verbalmente a transposição do sertão. Era do sertão, não tinha negócio para ir pro Ceará, não. Era para a cidade perto aqui de Ceará mesmo. Da divisa nossa, né? Adalmir, teve uma história aí que eu fiquei sabendo, que disse que deu num rádio que vinha um presidente para cá, um governador, e o povo correu todo mundo para esperar esse governador lá no aeroporto, e ele não veio. Que história foi essa? Dosval, eu estudava primeiro ano ginasial. E Padre Domingos era fã número 1 de Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era governador da Guanabara. Na época ainda era Guanabara. E ele esteve lá com Carlos Lacerda. Carlos Lacerda disse que qualquer dia vinha em Salgueiro fazer uma visita a ele. Naquela época a televisão não existia. Era o Repórter S, não sei se você ouviu falar. Sim. O Repórter S, na hora, era como o Jornal Nacional, sendo mais respeitado ainda. Porque todo pai puxava o filho para o pé do rádio e tinha que ficar caladinho ouvindo. Aí saiu uma notícia. Carlos Lacerda visitará Salgueiro, não sei o quê. Pronto, para domingo endoidou. Doidou, botou a gente para trajado, farda de gala. E botou, pronto, a gente ia pelo aeroporto, ia por a frente do cabaré. Passando no copo de cristal ali. No copo de cristal. Aí nós desabamos que ele ia chegar na faixa de 10 horas, 11 horas aqui. Aí nós desabamos marchando. Você já pensou dali da Cúria para chegar no aeroporto? Marchando. Os ricos não, ia com seus carros e tudo. Tudo lá. Aí o que é que acontece? Quando foi 11 horas nada, e a gente morrendo de sede, e seu Veremundo botou um caminhão dele para vir buscar água aqui para nós e tudo. E começaram a dar confeito a gente. Aí foi que piorou a situação. E todo mundo, gente de fora, todo o campo. Eu vou. Senta aqui para ser filmado, para sair na. Aqui é o neto, 10 anos. Muito bonito seu neto. Viu, Dodge? Aí a gente lá e deu 11, deu 12 e nada de Carlos Lacerda chegar. Aí disse, não, ele não vem mais não. Ele não vem mais não. Tá gravando. Aí pronto, aí nós fomos, tinha as caminhonetas, né? Pouca caminhoneta, os caminhãozinhos de seu Veremundo para descer com a gente. Que a gente tava cansado, morto de sede e fome. Nada deixou me chegar. Eu era mais alto do que pouca coisa. Eu tinha o quê? 15 anos no primeiro ano ginasial. E nada de chegar. Aí pronto. Desistiu, o homem não chegou. Quando foi no outro dia, o Repórter S. Todo mundo lá esperando, inclusive para domingo. Sabe a notícia. Carlos Lacerda ontem visitou o Morro Salgueiro e tudo. E o povo achando que era Salgueiro, Pernambuco. Salgueiro, Pernambuco. O homem no Rio de Janeiro. O homem no Rio de Janeiro. Então teve essa passagem interessante. Teve essa passagem aqui. Inclusive, nós tínhamos um chefe no Curtume. Ele ria quando eu contava isso. Ele ria, seu Ernesto, do Rio de Janeiro. Dalmi, isso é verdade. Procura a foto que é quem tocava na banda. Um dos donos do Curtume. Na banda marcial de lá. Adalmir, a gente teve. Nós estamos já com 1h30 de conversa. Certo. O que mais de interessante que a gente poderia, para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje? A gente vai ter outra oportunidade de voltar aqui para falar mais ainda. Certo. Você gostaria de acrescentar mais sobre esse município que tem muita história para contar? Dorival, eu inclusive falei, eu até falei a você, eu falei com Edinaldo Barros e com
Erivaldo, para botar um projeto na Câmara, para botar a estátua do padre velho, né? De padre Antônio Soares, lá no canal, lá no Serrote da Guia, né? Que ali tudo era dele, né? Então botar a estátua ali e contando a história dele, né? Que foi quem primeiro. Porque você sabe que aparece deputado de todo jeito para dizer que é o pai da matéria. E não é. O pai da matéria é padre Antônio Soares. Então isso é importante para Salgueiro, né? Importantíssimo para Salgueiro. E Salgueiro teve muito. Nós tivemos deputado estadual e secretário de saúde, doutor Orlando Paraim, que era genro de Veremundo. Ele era do Recife, mas foi por Salgueiro. Deputado estadual e secretário de saúde. Nós tivemos doutor Svirino, deputado estadual, doutor Romão foi bem 2 vezes ou 3, Suetona Alencar, foi 1, 2 vezes a 3, que era Salgueiro, Araripina, Suetona. Mas ele é filho de Salgueiro, né? Aí lá pra cá tem Toquinha. Aí veio Toquinha, E o Rafael, essa turma mais nova. É. E aí, a gente tem, na área de educação, nós tivemos grandes educadores aqui, não foi? Grande. Nós tivemos as primeiras diretoras de Salgueiro, no primário, pronto, era Dona Aurênia Sampaio, no Barbosa Lima, que é onde hoje é o Osmundo Bezerra. Nós tivemos Dona América, esposa de Aldiz, a mãe de Eduardo, no Manel Leite. A Agere foi Dona Lucila, a primeira diretora da Agere, que era Dere, né? Foi Dona Lucila. No Carlos Pena, que era colégio estadual, era Dona... Ah, meu Deus. Dona Carmelita Torres. Depois Dona Terezinha Munir, né? Que era a esposa de Pedrito, irmã de Raimundo Carreiro. No Manel Leite nós tivemos também Socorro, que era uma de fora. E muitas, né? Muitas. Minha primeira professora do primário foi Dona Terezinha. Ela é a mãe de Fonte, eu estava em Petrolina. Por sinal, eu ia até visitar ela agora quando Zé estava doente, mas não tive tempo, né? Que eu adoeci, que eu fui para a UPA lá, tive que ir num cardiologista que eu passei mal lá. Aí não pude ir visitar ela. Ela morava na casa do doutor Romão, Dona Terezinha de Lero, chamava. Aí vem as coisas engraçadas, Dória. Pode ficar à vontade. Doutor Zezito, doutor Romão, arranjou o cargo de confiança para Lero, que era o esposo de Dona Terezinha. E ele foi ser chefe da CELP. O que foi que ele fez? O Carlos Pena, o colégio estadual, não teve dinheiro para pagar a energia, ele mandou cortar. Ficou a noite sem aula. Aí, parece que era Dona Terezinha Muniz, a diretora, ou era Dona Eremita, eu não lembro bem, que foi pouco tempo. Aí pediu, Lero, como é que você deixa uma escola, nós vamos falar com o governador. Ele disse, pode falar. Estou cumprindo meu papel e coisa e tal. Nilo Coelho era o governador. E Nilo Coelho, quando vinha, ele fez a casa, para não ir para casa de ninguém, fez a casa no DR. Aquela casa que tem no meio, aquilo é a casa do governador. Aí Nilo Coelho chegou e foi para o DR. Primeiro aconteceu uma coisa, quando ele vinha a veraneio, teve um tiroteio em Serra Talhada do Exército com a Polícia Militar. E os hospitais de Serra já estavam tudo cheio. Nilo Coelho botou na mala uns feridos e trouxe para Salgueiro. Quando chegou no hospital velho, né, ali embaixo, ele procurou por o diretor era doutor Canejo, que era amigo dele, era também um médico bom, não sei se você conheceu. Sim. E ele não estava. Aí ele foi para lá, para o DR, e ligou.
Não, ele não tem telefone não. Como é a história, um médico não tem um telefone, tem não. Porque Nilo Coelho era bom demais, mas era desbocado. Aí ele disse, onde é que tem um telefone perto? Na Pernambucana, que era a loja de Otávio, que foi embora, que era casa de uma prima minha. Ele ligou, dá para a senhora mandar chamar o doutor Canejo, dizer que ele venha para o hospital, que é Nilo Coelho, quer falar com ele. Aí dona Eulália mandou logo chamar ele. Ele chegou ainda se penteando lá no hospital. Assim, aí ele já estava com esse negócio do colégio estadual. Aí ele ligou. Eu quero falar com o chefe da CELP. Aí ele disse, pô, não, é ele. Ele disse, aqui quem está falando é Nilo Coelho. E eu quero que ligue a energia do colégio estadual agora. Ele disse, aqui quem está falando é Lero Lero. E eu não ligo nada não. Enquanto não pagar eu não ligo. Como é a história? Você não está me respeitando. Aqui quem está falando é Nilo Coelho. Se aqui é Lero Lero. Aí, Nilo Coelho demitiu ele. Foi uma história engraçada. História temos para contar. Mas a gente vai ter mais oportunidade de conversar. Acho que já foi muito esclarecedor. A gente deu uma passada. Geral, né? Sem falar, não podemos esquecer da coisa. comunicação que iniciou por Olímpio Souza, né? E Dona Lili foi os primeiros locutores. Lili era locutora boa. Era. Miramar Publicidade. Ele fez um radinho. Pegava 100 quilômetros até Serra Talhada. Uma vez foi transmitido um jogo, Salgueiro de Serra Talhada, por a Miramar Publicidade. Não, ali são meus amigos. Olímpio era meu amigo. A comunicação não tem jeito. Ainda ontem. O senhor Adalberto foi um dos carteiros. Primeiro daqui, seu Adalberto, Otônio Freire, seu Zé Ramos, Zé Henrique, eram os que Tonho Gondim, os Siqueira, que era Zé de Siqueira, que era um dos chefes, Arthur Siqueira. Por sinal, tem uma passagem que com Nezinho de Solidade, que era o goleiro bom. O marido, o pai de Nezinho foi trabalhar numa casa em Recife. E ela teve um furunco, andou na Solidade. Aí, vá ali para seu pai, vá passar um telegrama para seu pai para ele vir. Aí ele chegou, Arthur Siqueira era o chefe dos Correios. E Arthur era engraçado, era cheio de brincadeira. Aí, diga, Nezinho, não quero você passar aí um telegrama para pai que está no Recife, e mãe está com um caroço na bunda e tudo, e ele disse, menino. Aí Arthur disse, danado, você sabe que não pode botar tem que ser uma coisa para você pagar pouco. Aí ele disse, não, é para avisar pai que mãe tá com esse caroço na bunda. Aí Arthur redigiu. Pai, mãe tomou na bunda. E foi feito esse telegrama. Eu contei agora há pouco tempo, em Parnamirim tem um filho dele, de Nezinho, que é policial lá. Aí eu estava num velório de uma tia minha. Eu digo, eu posso contar? Aí ele disse, pode, Dalmi. Aí eu contei, mas ele não aguentou não. Isso é verdade, eu sei disso. Mas é uma cidade que a gente ama, independente de qualquer coisa. Por isso que eu só... É um estado que a gente ama. Eu só falei... É um país que a gente ama, chamado Brasil, um estado de Pernambuco e uma cidade chamada Salgueiro. Hoje, Adalmi já falou que essa cidade tem uma grande importância para todos nós, né, na sua vida também. Adalmi hoje tem muito mais que agradecer ou pedir a Deus. Eu tenho que pedir a Deus, né? Em primeiro lugar, ele está com uns 3 anos que eu fui a Parnamirim. Eu tenho uma amiga lá, que era minha corta-jaca, no tempo que eu era solteiro. Ela é feia, né? E tem um menino que o apelido dele é Piqui. E quando eu chego lá, ele é desse tipo que... Senhor Adalmi, quer que eu vá comprar um tira-gosto ali? Que eu fico lá num quiosquinho que era do
parente meu, mas ele fechou. Aí eu digo, olha, eu vou pedir uma coisa aqui. O candidato a prefeito era primeiro, perdeu. Tanto ele como o vice. E o que ganhou ainda é parente, é primo de um primo legítimo meu que é vereador há 20 anos e tudo. Eu pedi, no dia que eu morrer, se eu morrer aqui, é a coisa melhor do mundo. Enterrar aqui eu não quero mais, que eu queria, perto de meus avós. Mas hoje eu tenho minha mãe e meu pai aqui, eu não posso mais sair daqui. Agora, no dia que eu morrer, ou Múcio ou Tasso, manda a bandeira de Parnamirim, e quem vai levar é Salete e Piqui, para eu botar em cima de meu caixão, que para mim é o maior prazer do mundo. Hoje eu era Salgueiro, hoje eu quero a do Carcará e a do Parnamirim. Ô, Adalmir, e um sonho? O sonho disso aqui, essa vila, né? Para a gente encerrar aqui, a família, o que essa família representa na sua vida? Sua esposa, seus filhos, seus sogros, o que essas pessoas representam para Adalmir Lustosa? Dorival representa tudo. Hoje minha esposa, ela é minha esposa, é minha amante, é minha mãe. É quem cuida de mim, os remédios, controla os remédios, tudo. E minhas filhas nunca me deram desgosto. Minha netinha tá aí tudo bacana. Eu tenho essa filha em São Paulo, que é só minha, não é dela, que foi antes do casamento. Ela teve um filho e uma filha, que é exemplo, graças a Deus. Hoje eu tenho minhas bisnetas lá, 4 bisnetas. E ela, quando liga para mim, como foi agora, dia 26, que ela completou 49 anos. Aí no final, ela é psicóloga, ela é fora de série. Você não diz que ela está com câncer, entendeu? Não diz que ela está com câncer. Jesus está me dando muita chance. Que eu já tive 3 infartos. Aqui mesmo o doutor Zé Barbosa conseguiu parar, né, com o Isordil. Que hoje eu não deixo, eu ando com o Isordil, que é o lingual, né? E 2 foi lá no Procap, que eu tenho lá, o presidente do Procap é meu primo, doutor Endo Lustosa Cantarelli. E quando eu chego lá é um pai que eu tenho, entendeu? Hoje eu tenho 3 estentos, tudo. Mas graças a Deus a gente está aqui. Estou aqui. Resumindo tudo, de tudo que Adalmir viveu nessa vida e pela inteligência que Deus deu para ter toda essa sabedoria, essa enciclopédia de armazenar na sua mente tantas coisas dessa cidade. Resumindo, por tudo que já viveu, se considera uma pessoa feliz? Eu sou super feliz. Muito feliz. Super. Tive uma mãe até os 60 a mãe e o pai até os 60 e tantos anos. Nunca saí de perto dela, tive emprego bom até no Equador. Eu fui chamado para lá, no tempo que a STEP foi, e eu não aceitei. Para Itabuna não aceitei, que eu não podia sair dele. Ainda fui morar em Parnamirim 8 meses, porque toda sexta-feira eu vinha apontar a mamãe e papai, dormir com eles. Quando Tidora estava aqui, aí quando Tidora foi morar, que eu aluguei casa lá e tudo, ela ficava na casa da minha avó. Aí eu saía daqui no ônibus, chegava lá de 11 horas da noite, 10 horas da noite. Mas nunca deixei minha mãe e meu pai. Muito obrigado, já está dando meu dia, vou ter que voltar na minha bicicletinha, pedalando. Muito obrigado por Adalmir me receber na sua casa, eu fico muito feliz. E aqui, a nossa conversa hoje, não tenho dúvida que servirá muito para que os educadores aproveitem essa entrevista para repassar para essa garotada nova, para saber um pouco da história dessa cidade chamada Salgueiro. Tinha uma professora, Fátima Monteiro, que era secretária, né, de Marcondes, esposa de Finado Juarez, muito minha amiga. Ele era um dos maiores amigos que eu tinha.
E ela vinha sempre da Paulo Freire me entrevistar aqui. O Caneca Amassado mesmo, muita coisa fui eu que disse. Entendeu? Ele não tem o teatro, o Caneca Amassado. Um bocado foi eu que dei. E outros que ela tem aí ainda para passar, que ela vinha me procurava, eu dava palestra e tudo, as meninas que vinha do Paulo Freire. Por sinal, eu perdi muita foto que elas pediam e para trazer a xerox, nunca trouxeram. Que mensagem, olhando para cá, dá um me deixa para os jovens, todos os jovens que estão vendo a gente agora aqui? Que respeite, né, as pessoas. Que respeite os mais, principalmente os mais velhos, que dê a mão a atravessar uma rua, né? E é estudar, estudar e estudar. Acho que não tem melhor, não é? Pois, Adalmi, muito obrigado.